Estou com sono, como cansada e desanimada, querendo falar a qualquer modo, mas saco cheio. Eu sei que a parte final, tenta falar logo a parte final, até amanhã eu volto àquela parte mais, agressiva, nada que já não tivera sido falado, mas que amarra de novo os vídeos da academia, baixado perante o ex-namorado, mas colocando as reivindicações. Tanta gente, Tanta criminalidade, Nunca acaba, Mas tem jeito de acabar sim. E então, colocando aqui 2 pontos, eu não me retrato perante as datas que eu já li, eu já guardei os papéis. Não faz diferença para mim nada, faz diferença eles puxarem as câmeras para mim. E não estaria lá por quê, Passou, Já passou um bom tempo a minha ida no fórum, Eu fui antes de trabalhar aqui, então quer dizer, já deve ter 1 ano e meio, 2 anos, sei lá, menos de 2 anos, não sei, Ai, meu Deus, cansada. Já tô no sofá aqui virado meio de lado. Sei que aquela intimação da audiência, eu não me retrato como isso foi de forma direta, porque até que ponto aquela intimação me levaria na delegacia? O que era o papel da audiência que eu fui na delegacia? Eu estou tentando entender por quê. Até que ponto eu já nem sabia se era coisa da mãe. Mas acho que já tinha explicitado, Eu não sei, li lá. Não sei, eu nem sei mais. Sei que a última ida, a situação da delegacia é muito calculada para importunar, deturpar as coisas. Eu sei que eu cheguei, quer dizer, eu procurei na tentativa, então, não, eu fico tentando amarrar algumas coisas, porque ele já tinha o papel em mãos de que eu teria que assinar. Então eles já emboscaram um contexto, porque existia dizer que eu não precisava de ir lá mais. Se estimulou eu procurar outros lugares. Defesa. Então até que ponto eu peguei papel no fórum de datação da audiência, eu não tenho a menor ideia. Os papéis que eu li ali. Até que ponto eu não estou fazendo esse fechamento na ideia aqui. Mas eu sei que o quê? A minha última ida na delegacia, eu não entrei naquele setor do lado. Eu cheguei lá na frente e eu fui atender a chamada sim. Por quê? Porque eu fiquei umas 2 horas do lado de fora. Cachorros pretos foram colocados a passar ali. Eu estava menstruada. 2 cachorros fofuchos, bem pretos, assim, a meu ver, que eu me identifico com o cachorro. Ficou pertinho, todo quietinho, Aí até que ponto, qual é a treta da coisa, Que isso implicava em que foi absurdamente demorado. Eu estava atendendo outras pessoas. Eu não me retrato de pedir para falar com o Jorge ou isso e aquilo, eu teria que ser ele mesmo. Em nenhum momento, eu acho que eu tinha visto aquela delegada, entre alguns momentos, ela transitando. Uma vez, talvez. E quando eu tive que apagar os vídeos, eu tive uma sinalização muito forte sobre que ela não era uma pessoa boa, não. E que seria um problema. E então, eu fiquei ali com a tal da Raquel, que eu já questionei muitas coisas sobre aquela entrada, até que ponto manda não filmar, ou diz que está sendo filmado, ou qualquer coisa assim
sei lá, celular, não sei. Só sei que eu fiz um tour naquela entrada várias vezes que traziam diagnósticos de problema, exposição aos problemas que chegaram ali naquela entrada, que eu via conversando, como ela interagia, como perguntar, como a gente podia perguntar ou estar tentando entender a coisa como se fosse um botequim. E como essa lei não seria, tipo assim, você estava ali pagando de bandido, tipo, né? Questões tais daquela entrada, né, que trouxe situações muito alarmantes, né? Alguns questionamentos que devem ser comuns de delegacia, gente atrás de resolução que geralmente fala morte, quem matou, não sei o que, não sei o que. Como foi a situação de pedofilia, uma situação de moléstia lá, mais nas idas iniciais, né? Entre algumas pessoas que conversou sobre algumas coisas, mas que nesse dia foi o problema né, a postura dela perante os relacionamentos dela, né? Só queria ter independência, ter filho, papapá, mas que teria enterrado 4 maridos. Ah não, o último não aconteceu isso, aquilo, mas bom se tivesse morrido igual o outro. Umas coisas que falei, uai, né? Sei que as pessoas podem conversar coisas corriqueiramente, como falar que conhecem Deus e é para Deus, como matar é algo muito, né? Vou te matar, vou rasgar seus peitos, vou estourar sua bunda, chutar sua perna, né? Estourar sua barriga, arrancar sua barriga, rasgar sua barriga, né? Eu costumei ouvir algumas coisas ao longo do tempo, né? Falei com meu marido na cama, que seus peitos são de plástico. Falei, uai, gente. Quem disse isso foi até Juliana Barina. Falei, uai, como assim? Tá, eu paguei, não tive rejeição, tá por dentro do meu corpo. E aí? Que motivo vocês dois estão falando na cama de vocês, né? Então, algumas questões da postura do que é uma merda de uma delegacia, né? O caso da menina que morava com os avós, entre o tio, a mãe que abandonou por causa de homem, que o tio queria molestar ou já molestava, só que a filha também era mentirosa. A mãe apareceu querendo reforçar a condição da justiça, porque odiava o pai apareceu depois que odiava, que não podia desacatar, deixar de confiar no irmão, no tio, né, do irmão, para acatar a filha, aquela mentirosa. Então ali estava um bate-papo entre a chegada deles, uma desgraça que não era pequena, a gente podendo interferir até em cima da coisa, a mulher interferindo, eu tentando dar opinião, que no final das contas ela iria para ser ouvida. Quem ficasse do lado de fora já falava que ela era mentirosa, que era a própria mãe, ou sei lá, e que ela também teria capaz de deturpar aquilo ali e tal, por algum propósito, que às vezes você acha que são novinhos inocentes, às vezes já estão se comendo há muito tempo, tinha toda uma trama, e a mulher alegando que tinha que jogar ali em algum lugar, tipo, não podia voltar para casa, o cara não estava em casa, estava falando até em se matar, segundo a mulher dele, que isso afetaria a condição social dele, umas coisas, e que teria que fazer que nem ela, fizeram comigo, né? Pega e joga a pessoa em algum lugar. A desgraça social, se o problema está dentro de uma casa, né? Aonde mais jogar para virar mais desgraça, né? Que vira a coisa chegar num dado momento, que num dado momento não cabe em outro lugar. São desgraças sobre desgraça, né? Então, quer dizer, algumas coisas que eu fui vendo, e no dia, né, existiu a situação perante a Maria da Glória e Raquel, entre esperar absurdamente as pessoas que foram resolver a situação com o Jorge, ou como ele embolou aquilo ali, e todos estavam trabalhando ali. A Maria da Glória estaria em alguma sala ali, a Andressa também, as outras pessoas ali, e quando eu entrei, pessoas tinham chegado ali, né, para sentar ali.
eu tinha, aí quer dizer, tinham me liberado, já tinha tempo. Não consigo associar aqui porque eu já tinha conhecimento da audiência. Ou não, ou essa ida teve a ver com uma... Mas eu teria que ter recebido chamado, recebi a notificação. Será que essa foi a notificação recebida na padaria? E que a da Santa Paciência, porque foram 3, né? E a da Santa Paciência seria da audiência propriamente dita. Mas, situação que a Maria da Glória colocou, não sei, né? Sei que ele já tinha, em função do... Eu tive que lidar, entender o nível de gravidade. Você tem coisa que você não acredita. Tanto que o cara é cínico. Então ele já tinha, era sem sombra de dúvida, e que as infrações da Maria da Glória, a imprudência dela, não adianta ela justificar que ela não tinha premeditado as coisas junto com ele. Até porque todo momento que eu estive ali, ela passou para lá e para cá, ela não me considerou enquanto pessoa, até pelas ameaças que ela fez, inclusive antes de eu entrar na sala. Aquilo demorava de uma forma muito descompensada. E isso implicava, eu estou tentando lembrar, eu não consigo associar, se não era o tempo da audiência, eu não me retrato se foi nesse dia, não foi, que aconteceu ele mostrar a situação do mercadinho, do Iriri, que foi o que eu não aceitava assinar. Olha, eu tinha falado que a outra tinha me liberado, até que ponto eu saí procurando lugares, né? Até chegar no que seria um dativo, não sabia nem o que era isso. Porque eu estou tentando associar. O BU tinha sido desinvalidado, aonde eu iria me deparar. A audiência, provavelmente, eles já tinham consciência de que a Luísa tinha enchido o bolso, porque eles tinham consciência dos agravantes não resolvidos dentro da academia, como situações de Maria da Penha e Tony Bassini que se faziam correntes. Era falado que a Andressa tinha responsabilidade sobre o caso dele, então tinha, né, já falei sobre isso aí. Então tinha uma jogada muito grande, percebi que é um lugar multimilionário, né? As fianças e as múltiplas terceirizações, infinitivas terceirizações de ameaças, né? Para deixar o sujeito impune, coisas que, isso não acontece nada, ou não acontece nada com a pessoa, só pede um afastamento, isso e aquilo, mas na liga do povo ali, entre todos os xerapó de chão, né? Até o xerapó do miliciano mais alto, ficou muito percebido que o trem é muito rentável, né? Como que isso se dissipa e é diasporado, é demonizado aos interesses deles, o nível de gravidade, literalmente pejorativizado sobre essas coisas. Então, eu me retrato de que provavelmente foi nesse dia que ele já teria emboscado um novo papel, porque ele viu que eu continuei envolvida com o trabalho e não mais parelho, então ele precisou ouvir todos, como foi falado que assim seria, e eles determinarem um papel que implicava ele querer que eu assinasse o papel de forma rápida. Eu falei, você tem que assinar isso aqui rápido, porque eu não quero nem pensar muito, ou não sei o quê, como é que é. Você quer que eu assine sem ler uma coisa? Não estou entendendo. Aí ele virou e falou, só, você, as coisas todas pesam para o seu lado, como é que é. Estou tentando, porque quando aquele papel foi mostrado para mim, porque isso implica que além de eu ter sido destratada ali,
eu não me retrato se foi no meio, provavelmente senão não teria nem voltado aonde eu fui chorando atrás no Iriri, que desembocou eu mais procurar ir na direção de achado ativo. Não, já estava marcada a audiência. O papel tinha a ver com a audiência. Então eu já tinha chorado e ido embora. Não foi no mesmo dia. A ponto de ter entrado no Iriri. Então eu não sei se ele insistia com o papel. Mas no outro momento eu teria pedido e ele também não me deixou. Ah, esses papéis só são entregues depois da audiência, não sei o quê. Independente de qualquer coisa, mas para ver o tanto de problema que isso deu e o transtorno comportamental, isso tem que entrar inclusive em dano moral adicional. Quanto o nível de gravidade cerebral induzida a deturpações morais, de enganação, de enlouquecimento por toda uma classe totalmente premeditadora, com nível de criminalidade sem precedentes, de desoperacionalizado, vermelho pejorativizado, vamos assim colocar. Eu sei que aí ele tinha consciência, não me retrato se alguma vez havia fechado a porta, não me retrato se no dia da averiguação da gravação, a primeira ida, não me retrato, eu só sei que ela estava aberta e estava todo mundo antenado, a própria Andressa, a própria Maria da Glória, todos os atendentes ali naquele coxo, que ele começou um sistema de confusão e de impostação, como, você tá me confundindo, você tá querendo me errar, você tá querendo me, como é que é? Você tá querendo me confundir, meu Deus, eu tenho que sair, eu tenho que, não, acende logo, não sei o quê. Eu fiquei, ele estava me chantageando, como ele prometeu, e eu falei que não ia assinar, ele usava recursos, você está dificultando, só pode dificultar para você, ele estava me ameaçando. Eu comecei a chorar e falar alto que eu não ia assinar e acatar a criminalidade que ele estava enfiando em cima de mim para colocar como situação de acato, né? De como se eu concordasse com o que ele estava colocando, que era o que ele estava tentando desde o começo me incriminar. Aí entrou em cena a Maria da Glória, que aí a gente volta na situação inicial. Eu nunca parei com ela para conversar. Fiquei umas 2 horas naquela delegacia. Teoria de que cachorro deles ficavam por ali e deixavam andar. Muito estranho aqueles cachorros, 2 cachorros pretos, que aliás tem 2 cachorros pretos aqui agora, aqui do lado de fora, deitadinho, aqui dentro da parte daquela varanda ali, que a moça ficou muito amorosa com eles, aí eu fui lá fora fazer carinho, uma fêmea e um macho, muito carinhosos, deitadinhos ali, perto das cadeirinhas que eu fiquei sentado. As cadeirinhas do lado de cá, bem próximo onde eu estava ali. Fui ali, fiz um carinhozinho neles. Nossa, até pensando nisso, ali ficou na memória de curta duração e vim para cá e nervosa, querendo acabar com tudo isso e ao mesmo tempo, esses depoimentos ao mesmo tempo não conseguindo. Então, coloquei aqui, né? O celular tá aí no sofá, a tela tá virada pro sofá. Eu inclinada aqui, né? Virada com a cabeça para a televisão. Eu sei que aí passou, né? Como Deus, né? De fato opera, né? Utilizando esse recurso de fundamentalista de baixa renda não brasileiro, como eles apontam os crentes, ou mesmo os crentes se autoapontam. Porra, passou aquele cara drogado, noiado, seja o que for, independente da postura dele. Tem uns que, né,
Quem é acostumado com isso, eles perambulam em vários lugares, em qualquer lugar, né? Mas esse menino lá disse que todo mundo já conhecia e ele me prende, senão vou fazer uma loucura, me prende, não sei o quê. Entrou, sentou lá dentro, começou a falar aquilo com ela, com a Raquel, porque não sei o que não sei o que. Aquilo trouxe 2 níveis de infrações literalmente assustadores. A postura da Raquel perante ele, não só não levando em consideração, ainda que sabiam que eles perambulassem, mas tipo, né? Eu fiquei preocupada, é um nóia, o Zé drogado, é um drogado, eu não sei o quê. Falei, nossa, e se ele fizer alguma coisa com a senhora, né? Ela, comigo? Eu mato ele aqui, menina, você tá ficando doido. Então tá, né? Então tá. Aí ele insistiu com alguma coisa ali. Aí veio a Maria da Glória, eu sentada. Ela veio. Os termos que ela usou, esse nóia daqui, papapá, papapá. Aí eu não me retrato se ele estava ali dentro e ela estava expulsando um pouco, ou se ele já estava saindo assim e a Raquel meio que expulsou. Eu só sei que ela falou bem alto. Avisa que eu tenho cela aqui. É igual eu tenho cela. Ela usou. Eu fiquei muito assustada. Célula para quem é PT, esse pessoal do Paulo Freire tem que estar tudo na cadeia. Então tá, né? Então tá. Perguntou em algum momento se eu era educadora, independente disso ou daquilo. Achei que já é um sistema muito bem montado, a coisa estava bem. Aí, beleza, né? Aqui, fiquei bem pensativa sobre aquilo. Entrei, né? Entrei para lá pro negócio. Aí aquilo levantou, ela resolveu amarrar da forma dela, gritando comigo na maior altura, falando, isso aqui é minha delegacia, é a minha delegacia de respeito, uma jogada de total conhecimento do que ele estava fazendo, ele é cínico, dissimulado, que teria digitado, ou tinha as 2 folhas querendo me fazer assinar uma folha, que isso implicou que mesmo ela me destratando, ele colocou a folha no balcão, na frente da Raquel. Você tem que assinar a folha, você não pode ir embora sem assinar a folha, na mesma presença da Maria da Glória, que ainda falava assim, se a grávida teve melhor conduta que você, gritando na maior altura, você vai sair da minha delegacia agora e você não vai levar papel algum. Eu comecei a chorar, sendo humilhada na frente da pessoa. Eu virei e falei assim, eu não vou assinar esse papel, eu quero a cópia desse papel, né? E ele me obrigando a assinar o papel. E eu fiquei toda constrangida e ela também, e eu assinei, porque tinha que isso ir para o negócio, para não sei o quê. E ele alegando que teria, ele estava mal pouco caso, ele mal, nossa, ela virou para mim e falou assim, você não vai botar a mão em papel algum, quem manda aqui sou eu, você vai, ela ficava me humilhando, eu, por favor, me dá o meu papel, eu até poderia te dar, mas eu não vou te dar. Quem manda nessa delegacia sou eu e você fica sabendo que tem cela aqui para você, como eu vou enviar ao juiz o que fazer com você. Cara, eu fiquei muito frustrada. O acato de todos juntos, todos. Uma situação literalmente coletiva, teve testemunha na entrada, ou teve registro. Dá para ver que eu estava, por favor, me dá o meu papel, por favor, você me desculpe, mas ele, você não sabe quem é ele, eu não quero saber. Como eu liguei para lá num dado momento, querendo puxar assunto para falar sobre ele,
parecia que isso não era acatado, querendo saber se ele estava lá. Falei, você sabe quem é o Jorge? Não. Aí, não sei o que. Foi a Raquel, que eu estava furiosa, querendo saber se ele estava lá, querendo encontrar e voltar lá, mesmo que ele tivesse com a arma na cintura ou o que fosse. Então, tudo isso aconteceu e eu fiquei num desespero muito grande. Ela falou, você só bota a mão nesses papéis, mas eu vou... Ela usou o termo que ela ia especificar, colocar, que é a treta que eles já têm de quem deve ser eliminado. Colocar algum anexo. Aquela mulher demoníaca, eu quero furar ela inteira. Picar aquela gente daquela delegacia inteiro, queimar eles vivos, vivos, vivos. A vagabunda da irmã falou que ela era bolsonarista doente. Eu contei para a irmã o nível de gravidade do que eu vivia vivendo. Ela foi cutucar cada um deles, virou e falou assim, eu tenho o telefone da minha agenda, isso lá na Santa Paciência. Aí eu falei, tem como você passar para mim? Lógico que não. Você acha que um dia eu vou envolver com justiça? Eu quero que vocês tudo que se dane, vocês que se fodam. Aí eu virei e falei para ela, ei, você sabe quem é minha irmã? Você tem uma pessoa que fala na delegacia, aquela é minha irmã, tá? Falei, como assim? Precisa entender. Como ela mesmo disse, né? Cadê sua avó morta? Eu, como assim? Eu estou sendo apunhalada por todos, e a meu ver, ela nem foi no enterro. Vai lá procurar sua vovozinha. Eu, como é que é? Esse senso de justiça dá nojo. Que adianta de justiça? Olha o que sobrou de você. Você quer receber da sua mãe? Vai lá, tenta ligar para ela que eu quero ver. Passei situações tenebrosas dentro daquela casa entre o Juliano, a Jaciara, o marido dela, nos bastidores, e que deixou bem claro que se dependesse dele, eu não teria emprego em lugar algum para início de conversa, porque eu acreditei no pai. Então tem uma jogada muito grande entre a irmãzinha, o interesse dela com o marido, que para dinheiro sou igual porco para merda, e a jogada que faziam com o meu nome em tudo quanto é lugar, que eles vivem no cobreiro deles, se entendem, mas são dois falsos, inclusive um com o outro. E para dinheiro são igual porco para merda. Então ela não só, a irmãzinha, desde o negócio da fotografia do peixe, que ela jogou no grupo para ver se o tio me linchava, ela procurou ver se o Francis Lay mais me prejudicava, se a empregada na loja de decoração mais me maltratava, porque eu conversava com ela o nível de gravidade, o meu desespero, querendo em condição de ir embora, ela estava jogando, ela colocou essa postura, ela colocou que tinha provas do Johnny, que coisas tenebrosas ele estava colocando no celular dela e que não iria me dar, tipo, a você, eu quero que você se foda também, né? Usando isso em véspera de audiência como querendo ver se me calava através do irmão. Ele pode te dar R$ 300, ou como é que é, como a mãe, aos interesses de gravar com o Johnny, correndo atrás das coisas, aos interesses, até porque eu falei que se eu tivesse justiça eu ia foder com eles dois, eu ia entregar eles. Tava todo mundo numa bocada de me afastar e me chantagear como o próprio pai, a ponto de querer me levar, que em momento nenhum ele ia, nem mostrava a cara, mas a questão da audiência, o fato de achar que eu ia junto, e olha lá se ele não queria me matar, o que é uma possibilidade muito grande, criar alguma situação, algum acidente, ou colocar em cima pauta se o trem não fosse falado do jeito que ele queria, que não podia ser, o que talvez não ia na vida, ia ser na volta, eu não posso, na ida ia ser na volta. Eu não posso descartar essa possibilidade de jeito nenhum. E entre a irmã cutucar o marido, o tal do nego marido da Luísa, juntado lá com ela, tipo, né, não sei o que lá, não sei o que lá, mas que ela se foda, né? Não tem nada a ver com isso, chamando para dar suporte, que ainda finalizaria em tentar manter intimidade com a Luciana, para levar fofoca
depois de levar todas as coisas que eu troquei com ela, inclusive que a Simone me deu, desde uma caminha que eu ganhei da Dona Regina, pratos de porcelana, umas coisas que a Simone me deu que não fazia nem sentido eu ter ali, não troquei, eu dei a ela. E eu tinha ganhado uma calça e tinha dado uma sandália praticamente no mesmo preço, uma calça que já estragou, que era parecida com essa aqui, como ela comprou no cartão num dado momento. 2 tênis que eu pagaria corretamente, ela não vai me dar calote não, eu falei não. E que eu me senti totalmente ridículo, que foi uma botinha que eu vendi, uma botinha da Black School, que ela tinha rosa, branco e preto, com a língua assim meio pra fora, eu vendi quase que a preço de banana pra aquela mulher lá da padaria, e que queria quase que de graça a mãe da Fabiana, né, a que trabalha como segurança, que teve negócio do cara da padaria lá e tal, ainda que me tratasse bem, mas eu fiquei sem conversar com ela, inclusive uma vez lá dentro, por fofoca delas, porque a menina tava roubando as duas do negócio do céu, não sei aonde lá, todo mundo morrendo de fome, ela ia lá pra dentro trabalhar, e ela pegava salgado, pegava outras coisas, ficava comendo coisa que tava, mas que não fazia sentido, que ela tava fritando, pegava com ela, e eu percebi que ela poderia se chatear, porque a menina não estava pedindo. Ela estava dando para a menina para trocar favores, e ela foi falar para a menina que eu falei que ela tava pegando e tal, que é a tal que casou com um mês, traiu o marido com amantes, que largou para pegar dinheiro e falou que ai dele encostar em alguém e trair ela, e ela virava as costas, dormia com o homem mesmo, até pronto que ela já tinha ficado, e que bancava ela. Ela foi para o motel enquanto o marido dela estava em alto mar, largou carregador de o iPhone lá, iPhone lá, e gente do bairro dela viu, só que ela é gente que ela falou assim, essa quer comprar, Jaqueline era ela, que estava esperando sair Bolsa Família de R$ 600, que ela ia pagar anabolizante e suplemento. E que o marido dela, quando chegasse, ela ia consumir todo o dinheiro para levar motéis e isso, aquilo, papapá, que esse fudia pra caralho, bebia pra caralho. Entre ele viajar e ela sair com o ex, que falava até em se matar por causa dela, só que ela fazia ele mentir, que aí dele contar, porque o namorado não ia acreditar nele, ia acreditar nela, o marido. Uma jogada absurdamente cruel que ela contava pra gente na padaria. Ela já ter dado para um monte de homem, e a amiga dela também, que foi traída, que era essa do salgado. E aí, né, aí falando a uma altura, me ameaçando na padaria, tem gente que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Eu esculachei as duas, fiquei sem conversar com as duas, passei situações muito constrangedoras, que ainda viram e falaram assim, você quer comprar o carregamento que eles desmancham lá em São Paulo? Aí eles roubam, né, e tal, né? Mas tem um monte de produto estético, não sei o que lá, e vende tudo pra gente até revender. Você vai querer alguma coisa? Falei, não, muito obrigada. E elas falavam muito simplesmente em emboscadas seríssimas junto com polícia, em matar. E, né, foram as duas, negócio de céu azul e pra cima. Nossa, sim, né? A outra lá da loja de decoração, ela, o marido que virou de igreja, bandido, entrou e saía na cadeia, e a polícia teve que fazer uma emboscada para poder segurar as coisas, e pegou ele fez uma emboscada tal, e aí, né, não aceitou que naquele dia ele não queria roubar tanto a ponto disso e aquilo. O nível de criminalidade, de prostituição, de droga, de achar o máximo que elas faziam, que era aquela tal da Érica e o marido dela, né? Achou ela a melhor mulher do mundo, tinha uma menininha muito bonitinha, era... O nome dela era composto, era... Não, era diferente, era... Estuda ali naquela escolinha, eu acho. Esqueci. Quer dizer, eu olhava um panorama de coisa sentada,
Para não enlouquecer, uma vez eu levei os papéis da avaliação física, resumindo, compactuando um papel azul para eu não enlouquecer. Dizia que eu estava embaixo de câmeras e nem estava. Ela me maltratava e eu ficava ouvindo essas conversas de que viveu, fudeu, podia ter fudido muito mais. Era para estar cheia de HIV. A amiga dela estava escondendo um que roubou e que ia matar não sei aonde. Que como que dava, criava coisa entre os homens para poder, que nunca pagou um farelo da cocaína, que fazia ir para os rock escondido, que pulava a janela em casa, que dava maior trabalho lá para a avó. Que no final das contas ficou até preocupada se a filha que ela tinha ali, Ayla Ismênia, se ganhava, quer dizer, ganhava salário mínimo, sem carteira assinada, proporcional de 13º, tudo, né? Bolsa Família, cesta básica, como um monte em todas essas que eu estava conversando, todas, na padaria, quantidade de gente em Miriri sem carteira assinada. Desses lugares, esse monte de gente que eu estou apontando, qual tem carteira assinada? Quase nenhum. E tudo recebendo benefício também para dobrar, triplicar entre faxinas e entre as coisas. Recebi as mulheres da cozinha, eu aquele 100 e pouco quando consegui receber da Bolsa Capixaba. E todos eles recebendo grana, basta ter uma filha que tem isso. Que eu falei, caralho, a mulher ganhava uma grana no banco, tava recebendo Bolsa Família. Fala sério, cara. Tava num prejuízo tão grande. Aí a menina lá, né, do negócio do tráfico, aí contava, sabe, porca, tudo. Aí, quer dizer, eu passei todas, não desviando mais tanto, mas, né, as coisas que eu falei dessa rua, que isso tudo alterou muito a minha vida. Eu achei que já tinha alterado em Aracruz, que eu ia conseguir superar aquela frustração do que eu vivi com aquele filho da puta. Tantos anos trancafiada lá e tendo, além do que eu não queria ficar lá mais, o que foram meus gritos de socorro e saber que não tinha como eu pagar as contas e voltar para casa, que todos me dificultavam muito mais do que eu pensava. Ter que passar um relacionamento com todo mundo linchando, fim de relacionamento, me linchando no trabalho, as mudanças de salário, de departamentalização para introduzir os interesses da Cristina com o Carlinho, aquela gestão para linchar todo mundo, tudo era tão absurdamente sério, tão absurdamente intensivo, o volume de trabalho era alto, o dinheiro caía, os problemas da morada, os problemas do negócio da energia elétrica, aqueles negócios com eles, com todo mundo, tudo muito grave. Eu tive 3 anos depois daquele relacionamento sozinha, sendo linchada por uma cidade, pelas meninas que o Henrique arrumava, impulsionava com que elas me linchassem, um inferno dentro da academia. Eu passei frustrações tão grandes do qual eu imaginava que nunca mais eu ia ficar com alguém. Então eu pensei assim, Deus não vai me colocar uma situação tão difícil para resolver mais. De me deparar com a situação do Antônio Penha Bassini, que no final das contas, eu pensei, será que eu tenho que olhar para o outro lado quando aconteceu aquela situação da pandemia? Será que eu sou destinada a ele, a mudar ou melhorar? Ou ele também sofreu, eu só vi com a namorada? Cara, como que eu tive... Deus me deixou sobre um manto brando de bondade para que eu sentisse na pele o quadro clínico da coisa, mas eu achei de certa forma muito injusto. Nem um pouco de certa forma, sabe? Mas tudo bem. Eu entendi como é a cruz de fato, que foi muito pior do que, né? Que o ingresso, que são radicais naturalizados, que alguns são mesmo, né? Selecionados, né? Até que ponto onipotenciados, cienciados e reonipresentificados, né? Como colocar essa pauta da transcendentalidade, que mesmo tem uma pauta sistêmica, você está em corpo,
se vendo em elementaridades, como se a elementaridade se vendo em corpo. Então não tem como falar que Jesus não foi Deus, né? Deus e Jesus e a complexidade que mesmo sobre esse ramo de realidade, esse sentido, quando ele traz essa truncagem, é algo muito sistêmico, mas muito coerente sobre as constantes amarradas e apresentam nuances como se fossem ampulhetadas, como se fosse um infinito que se entrelaça, reverso, traz condições minuciosas que garantam o protecionismo, que você entender a Deus, né? O mesmo se é o próprio ramo, mesmo que seja aquela última fibrazinha, e que isso implica que você é possível estar um milagre maior, é de fato você, né, entender que as coisas mesmo são reais, o Deus é real e o convite das coisas são reais. O entender o protecionismo como algo, protecionismo é o que eu falo, a capacitância, os campos gravitacionais, as coisas que protegem tem uma cordialidade, tem uma formalidade muito especial, né? Então, eu volto aqui a dizer, ou tentando, mas já estou caindo de sono, já estou estranha, nem sei se eu posso dormir, para eu voltar amanhã eu termino a parte, ou em casa, né? Lá é a prisão, não é? Se ficar com um colchão desse tá bom para eles, né? Se pintar a parede é um palácio, não? Então eu sei que eu fiquei muito frustrada com tudo. Muito frustrada. Quer dizer, eu fui ameaçada. Em véspera de audiência, aquilo lá foi real. Entre todos os distratos, e a irmã atingiu, entre ela acontecer, aquilo já fedia. Começar a trazer resto de coisa para comer, que o marido não ia comer, coisa que fez fresquinho. Ela estava colhendo as coisas para a mãe, como ela queria muito, ela me estimulou muito para ver se eu batia nela ou respondia em qualquer coisa para ela destruir a minha vida. Eu precisei de viver na casa daquele demônio para entender o que eles fizeram com meu nome, mesmo eu ajudando, enfiando tudo no rabo deles. Não quero ver aquela gente nunca mais. Eu acho que seria tão justo. Eu gostei de, num dado momento, eu não me preocupar com casal, já não mais seria, ou quando é que seria, com tamanha problemática, e quando a aleatoriedade me trazia uma possibilidade presente. Conhecer alguém ou alguma coisa não inesperada, não esperada, uma coisa comum que poderia trazer, era uma espécie de cota de amadurecimento, de experiência perante a quantidade de trabalho, quase sempre voltando para casa sozinha, né? Eu achei que não teria problema tentar de novo, ou o que é repetição, né? O que é singularidade, ou o que é você ter que começar mais uma vez. Mas eu questionava todas as coisas o tempo todo, mas Vitória também apresentava aquela imparcialidade. Eu nunca escondi atrás disso, mas tipo assim, você tem sua casa, ali a instituição, ali isso e aquilo, não tem essas ruas agarradas. Se bem que depois que você conhece o que é Iriri, né? Porque até então você acha que isso também não acontece, né? Até que ponto você passar na rua ou entrar numa... Não, acho que não tem como esconder também, não. Mas pela questão do, né? A mulher hoje, eu adoro Iriri, né? Eu tive um sonho com gravidades políticas, mesmo apocalipsíveis, como se fosse aquele filme Apocalipse. Né? Anteontem, com esse prefeito que está agora, que eu estava indo de moto com ele, resolvi uma quantidade, tipo, entre dormir e acordar, aquilo filtrou, disparou uma grandeza, de onde a coisa ia nos infinitivos da corrupção. Foi literalmente assustador. Eu esqueci um pouco e hoje lembrei de novo, né? Eu sei, mas teve minuciosidades, só que estava numa espécie de CG, que as motinhas que ele ocupava ela quase toda.
e que na garupa ficava caindo para tudo quanto é lado, que a gente tinha que resolver essas gravidades políticas e isso desbravava muita coisa séria, que num dado momento aqui, eu passava, era aqui na frente, curvando para entrar ali naquela rua do centro, ali, logo ali onde está o ponto de táxi, que eles montaram em alguma época uma divisória que ficava os homens armados ali, a propaganda do Iriri Paraíso, que teria aquele negócio do encontro de motos, do homem que por um ano não teve, que até alguma coisa aconteceu com ele, e que era o Francis Ley, segundo Francis Ley, era ele o cabeça da organização. Então, quando a gente ultrapassou ali, aonde foi colocada aquela divisão, né, que era uma espécie de, né, uma porta, assim, os caras que estavam com as armas ali, uma porta, era um vazio de porta com uma espécie de, como se já chegasse até puxando para o lado de, fica meio mirante ali o que eles projetaram, entre aquela coisa, né, construída, aquele cenário. A gente passou aquilo ali, o céu já estava cinza, abriu uma temporalidade, uma dilatação temporal, e eu caía, ele buscava algumas sinuosas, eu tentei chegar lá e tal, e era como se fosse o meio do caminho, pegando tudo quanto é gravidade política. Eu denunciando, entro num cabine na moto, escorregar para lá e para cá, botar os pés no chão, uma hora sentado de lado, igual essas crentes na bicicleta. Eu sei que muitos carros de massa, de cimento, passando, carro de obra, e questionava coisa de prefeitura. Aqueles que tem aquele negócio meio redondo, que fica misturando a massa ali dentro para jogar em algum lugar, entre outros com produtos químicos, que alarmavam um monte de situações e que tinham a ver com tudo que eu estou questionando. Foi algo muito detalhado e trouxe do céu, ficou cinza. Parecia que ia chover muito, o vento ficava muito forte, sem capacete, sem proteção, caindo da moto entre as sinuosas, não tinha espaço para mim, tipo, eu não tinha sustentabilidade, ele todo fofo, todo gordo, sem peito, assim, tinha ocupado a moto, se eu colocasse a mão nele, pior seria, assim, né? Eu sei que um sinistro sonho, mas fechando aqui, foi muito absurdo. Eu fui entrando em estado de choque quando eu voltava para casa. Me deparar com uma audiência de ser ameaçada tão escrotamente que eles queriam me destruir totalmente. Nossa, vou até descansar um pouco, misericórdia.